O nosso entrevistado de hoje do programa Personalidade é Carlos Lula. Para você, hoje, deputado Carlos Lula, mas eu conheço um pouquinho antes, ainda como advogado Carlos Lula, aliás, um brilhante advogado Carlos Lula. Lula, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Wagner, eu que agradeço, é sempre uma satisfação poder estar falando, poder estar conversando, batendo esse papo aqui com a nossa audiência. Muito bem. Bom, o Lula, para quem não conhece, eu já tive a oportunidade de conhecer há algum tempo, ele é um ótimo advogado e é um especialista na questão eleitoral, né? Eu conheci ele, né, como advogado eleitoral, ele é dos mais importantes aqui do estado do Maranhão. Depois que vem toda essa história, que vem aí secretário de saúde, né, que ficou conhecido no Brasil inteiro, depois deputado, né, deputado estadual. Mas antes, Lula, eu quero falar um pouquinho sobre essa carreira de deputado, né? Aliás, de advogado, né? A coisa se confunde, né? Mas como advogado. Advogado, eu tenho isso como uma missão, sim, na vida mesmo, como algo que eu sempre quis, né? Era algo que eu sempre almejava. É curioso, Wagner, tu falando agora, a gente volta um pouquinho o relógio da história para pensar como é engraçado. Eu entrei no direito eleitoral por acaso. Sim. Meio que eu estava fugindo da política. Eu fiz política no movimento estudantil desde o momento que eu entrei na universidade. Sim. No primeiro período, eu entrei muito novo, não tinha nem 18 anos ainda. Eu já estava no centro acadêmico da universidade. E eu perdi muito cedo meu pai, infelizmente. Uhum. E isso foi assim, uma ruptura de laços para mim. Uhum. Então, naquele momento ali... Aquela referência, né? A minha referência, a base da nossa casa. Sim. Então, eram 4 filhos e minha mãe, então então é o seguinte, eu decidi, eu tô fora disso aqui, eu vou me dedicar a terminar meu curso, né? Estudar muito, para poder ajudar até a manter aqui a casa, né? Fazer Universidade Federal. E só que quando eu me formo, né? E é curioso, eu queria muito, talvez o que eu saiba melhor fazer seja dar aula, seja ser professor, né? Ensinar, aprender. A didática mesmo. E a primeira oportunidade que eu tive para dar aula foi em direito eleitoral. E surge essa coisa do direito eleitoral a partir daí, que é o que me volta de novo para o ambiente da política, que eu tinha decidido que eu não entraria mais. É como se eu estivesse fechando a janela e a vida me dando sempre uma porta. Sim. Eu nunca tinha estudado direito eleitoral na vida, na verdade. Sim. E eu não tinha tido a cadeira na graduação, mas eu precisei... Foi estudar para poder dar aula. Eu fui estudar para poder dar aula. Mas eu tinha minha base de direito constitucional, que eu adorava, eu já tinha especialização, eu tinha 1 ano de formado e precisava de um professor, e não tinha ninguém que topasse dar aula de direito eleitoral, na universidade privada. Sim. E eu fui dar essa aula de direito eleitoral. Eu me recordo de ter entrado na livraria, ter comprado todos os livros, me dá todos os livros de direito eleitoral que você tem. Eu tenho que comprar uns 10 deles. E eu fui estudar para poder dar aula, para essa primeira turma. E cheguei à conclusão terrível, que não tinha nenhum livro que prestasse direito eleitoral. Era muito ruim. Tudo era. E eu disse assim, não, então vou fazer o seguinte, eu vou escrever as aulas para vocês. E eu escrevi durante um semestre. Eu anotei aquelas aulas, acabei virando referência, fiz livro. Sim. O livro lançou... Então, eu queria ver essa história, porque o livro, ele vem como apoio de um trabalho, na realidade. O livro, na verdade, quando eu termino esse primeiro semestre que eu dou aula, eu já tinha 100 páginas do livro. Caramba. Então, eu disse, não, então agora eu vou terminar. Tem a máxima que diz o seguinte, quanto mais você repete, quanto mais você dá aula, mais você aprende, né? Com certeza. Tá dando de aula, né? Então, e aí eu fiz o livro que eu gostaria que os alunos tivessem acesso. Sim. Assim, um livro didático que desse para compreender o direito eleitoral, fosse atual, porque é uma legislação que muda o tempo inteiro, e que conversasse com o TSE, com jurisprudência do TSE, porque o TSE vinha decidindo. Esse livro fez sucesso enorme. Né? No Maranhão só? Fora do Estado. Mais fora do Estado do que no Estado, por incrível que pareça. Porque não tinha uma referência específica, não existia, né? Hoje tem muita coisa. A última edição do livro eu consegui fazer só em 2010 ou 2012. Isso que ano foi o lançamento do primeiro livro? O lançamento do primeiro livro eu lancei no ano de 2008. 2008. Outro dia. 2006, 2008, por ali, eu tinha pouquinho tempo de formado. Sim. E todo mundo dizia, rapaz, vai conseguir, o livro
Quando eu lancei já tinha 600 páginas, hoje ele é um livro de 1000 páginas. 1000 hoje ele é um livro hoje. de 1000 páginas, que é um problema para eu atualizar. Claro. Porque são 1000 páginas para atualizar. Aí você vai fazer as segundas edições, terceiras edições, é atualização, né? Ela chegou à quarta edição. É atualizando. Atualizando. Caramba. Imagina a dificuldade que é, né, você pegar um livro de 1000 páginas e atualizar. Atualizar, porque a atualização é uma coisa, me parece que caminha muito rápido. E aí hoje eu não estou na sala de aula, e hoje tem um problema de ter tempo para me dedicar a atualizar o livro. Estudar o que as novas literaturas... Eu tinha me proposto no ano específico chamado 2020. E eu tinha decidido que eu ia atualizar o livro no ano de 2020. Porque eu já estava pensando, bem, daqui a pouco eu saio da Secretaria de Saúde, eu vou voltar a advogar, vou ter tempo, para 2020 eu atualizo. Aí aconteceu um negócio assim que quase não mudou minha vida, que foi a pandemia. Sim. E aí na quase pandemia, não mudou a vida de ninguém, né? Aí na pandemia eu disse, bem, esquece isso aqui, não vai ser agora que eu vou atualizar. Até porque tinha que cuidar de um monte de coisa que... Não, era completamente impossível. Impossível, ali eu me dediquei 100% só à saúde. Mas tem os outros livros, né? Você tem outros livros, porque você tem o livro que já foi depois da pandemia, isso. Isso, isso já foi depois da pandemia, mas antes eu fiz livros de direito eleitoral, Sim. Fiz livros para concurso de procurador da República. Isso, esse livro, assim, porque como é que se faz um livro para procurador da República? E você não faz e diz assim, eu virei procurador da República, eu vou me formar, eu vou passar no concurso para... Eu decidi muito cedo que eu queria advogar. Quando eu me formo, e óbvio, eu procurava um meio de me manter, eu precisava ter uma renda, eu saí passando em um monte de concurso. Sim. Eu decidi ser advogado. Sim. Eu me recordo que eu passei no concurso para delegado da Polícia Federal. Era o que me daria melhor remuneração. Estabilidade. Estabilidade. Eu fui arriscar ser advogado ganhando 1/10 do que eu ganharia sendo delegado, inicialmente, né? Sim. Mas era uma carreira que eu almejava. Eu já disse, não, eu não tem nada a ver esse negócio aqui de ser delegado comigo. Deixa eu tentar conquistar aqui a advocacia, que é muito mais difícil, muito mais árduo. Sim. Dia a dia muito mais concorrente, né? E muito mais incerto. Sim. Né? Mas era o que me deixava feliz, e passei logo no concurso da Assembleia também. Sim. O que me deu alguma estabilidade. Você advogava para a Assembleia, na realidade? Eu era consultor legislativo da Assembleia. Bom, mas você estava fazendo o que você queria, né? Estava no meio da política de novo, a coisa que a vida te dá mais advogando. Né? Então, meio que eu encontrei clientes ali, porque os advogados, os deputados, na verdade, passaram a olhar num servidor da casa alguém que poderia advogar nos processos para eles nas cidades. Já conhecia todo o ambiente, né, da Assembleia também. Então era, mais uma vez, de novo, a vida abrindo uma porta enorme para mim na política. Gigantesca. Gigantesca, para ser advogado em direito eleitoral. E isso me permitiu advogar aqui, advogar em Brasília. Fundei a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, com outros colegas de outros estados. Aqui no Maranhão? Em Minas. Em Minas. Em Minas, né? Então, gente do Rio, de Minas e tal, e um maranhense. O maranhense era eu. Era um menino que estava dando aula, que tinha um livro de direito eleitoral, que foi convidado para estar na fundação da academia. Mas até hoje eu fiz muitos amigos, eu conheço todo mundo ainda. Tenho trânsito entre quem advoga, quem é professor. Ainda converso muito com eles sobre direito eleitoral, faço parte de grupos de debates, mas por hora, estou afastado. Apesar de hoje ter retomado o AB, que eu não podia ter como secretário, mas eu tenho como deputado, ainda estou afastado. Ainda não voltei a advogar, efetivamente, eu não voltei a advogar. Até porque também o trabalho legislativo é pesado, né? É impossível. Eu me dedico 100%. As pessoas de casa não têm ideia, não sabem, não têm ideia da dificuldade que é você estar no dia a dia legislando, né? Mas é um trabalho bem árduo, né? É que as pessoas pensam que o deputado não trabalha, né? Tem essa impressão, e as pessoas têm essa impressão com razão. Eu não tiro a razão delas, não. De fato, o que acontece com o legislativo, de uma maneira geral, seja aqui, seja no Congresso, que ainda é mais disperso, é que você não é cobrado. Você vai ser cobrado no momento da eleição. As pessoas dizem, sim, e aí, você fez o quê? Sim. Mas durante o curso do mandato, a sociedade ela não é preparada para cobrar o parlamentar. Existem esses meios para cobrar, aproveitar e entrar nessa seara? Eu acho que a gente tem de melhorar isso. A televisão está aqui cobrando. A gente tem de melhorar isso. Pronto, eu estou aqui na televisão. Mais dos 42, eu tenho certeza que a gente for na rua, fizer uma enquete,
a população vai ter dificuldade em dizer, sei lá, 30. Ah, não tem, não sabe, Né? não sabe, não sabe. Eu não saberia te dizer 10 hoje, assim, nomes, talvez 10, mas eu não saberia porque Mas a gente tem dificuldade. a renovação é muito grande também. A renovação é muito grande e aí é meio que uma autocobrança. Eu me cobro o tempo inteiro para poder fazer o mandato valer a pena. Para as pessoas dizerem assim, opa, você trabalhou, esse daqui valeu. Então eu penso de manhã, de tarde e de noite no mandato. De manhã, de tarde e de noite estou pensando no mandato. A gente vai ao intervalo rapidinho, estamos conversando aqui com Carlos Lula, atual deputado estadual no Maranhão. Lula, no próximo vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Você, de deputado, né, virou secretário, né, e depois chegou a ser secretário de saúde, né, passou por 2 ou 3 secretarias, né, virou secretário de saúde e até presidente do Conselho Nacional de Saúde, secretário de saúde. Já no próximo bloco a gente continua essa conversa aqui com Carlos Lula. Já.